Sabia que aqui no Brasil há uma estimativa de que 6% das crianças e 3,5% dos adultos têm alergias alimentares? O número de casos vem crescendo e as alergias se tornando mais persistentes. Há casos de adolescentes e adultos com alergia a alimentos que eram mais comuns lá na infância, como o leite, o ovo e o trigo. E esse é um problema de saúde pública que merece a nossa atenção. Por isso, hoje eu recebo o médico Renê Correia Amorim, ele que é pediatra, alergista e imunologista infantil. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui, um tema tão polêmico e tão importante nos dias atuais. Muito importante, né? Doutor Renê, vamos começar pelo básico. Quero saber quais os tipos de alergias, as principais que mais afetam a população. Então, os principais alimentos relacionados com as alergias, posso citar os principais: leite de vaca, ovo, trigo, soja, glúten, frutos do mar, camarão. E esses alimentos eles desencadeiam algumas formas, alguns mecanismos no sistema imunológico do paciente afetado. Então, tem a forma IgE imediata. O paciente ingere o alimento que dá alergia e em questão de minutos ou até 2 horas ele manifesta os sintomas. Já tem outra forma que é não IgE imediata, que é a nível de células. Então, os sintomas são mais tardios, pode demorar até alguns dias. E tem outra forma que é mista, que envolve tanto o mecanismo IgE imediato como celular. Tem alguns alimentos que predispõem só a forma IgE imediata, mas tem outros alimentos que podem ter as 3 formas, como a proteína do leite. Então, tem paciente que tem alergia IgE imediata ao leite, não IgE imediata e a forma mista. Isso dificulta muito o diagnóstico. Então, você levar o paciente para um especialista, que é focado naquele assunto, naquele tema, está mais atualizado, fica mais fidedigno assim, o diagnóstico e o tratamento. Só, né? E quando a alergia ela dá os primeiros sinais? Depende muito do tipo de alergia, Sim. né? De alimento ingerido. Por exemplo, o camarão, que eu conheço principalmente muitas pessoas que têm uma alergia terrível a camarão. Então, quando ela dá os primeiros sinais? A alergia ela pode ocorrer em qualquer momento da vida. E determinado alimento, ele marca mais o sistema imunológico do que outros. Então, por exemplo, leite, ovo, trigo, soja, a grande maioria dos pacientes, diagnosticou precocemente, eles vão curar com 1, 2 anos de vida, mas tem alguns outros alimentos que ele como se fosse uma cicatriz, ele marca o sistema imunológico e aquela cicatriz é profunda, pode demorar anos ou então a vida toda. E esses alimentos, mais dessa classe IgE imediata, tem mais risco, o paciente ingere ou então cheira, contato com a pele e pode desencadear até quadro de anafilaxia. O paciente pode ter um quadro de edema de glote, bronquite, queda da pressão arterial, desmaio e ser reações fatais. Se não procurar um serviço médico de urgência, ele pode ir a óbito. Pode vir a óbito. Doutor, e quais são as principais causas dessas alergias? Então, as causas são variadas, são multifatoriais, mas existem os fatores genéticos. O paciente já herda de algum membro da família que já tem algum componente alérgico e tem esses fatores ambientais, que estão mais relacionados com o estilo de vida. Então, já tem trabalho hoje mostrando que a criança pode ser sensibilizada ao leite de vaca já intraútero, dependendo da alimentação materna. Muitas vezes a mãe come muito alimento industrializado, não consome fibras, verduras, legumes, frutas. E isso já causa um déficit de vitamina, deficiente de vitamina D, zinco, selênio, ômega 3, e são importantíssimos para a maturidade do sistema imunológico. Então, a criança já nasce com essa deficiência, ela se depara em algum momento com a proteína e pode desencadear. O aleitamento materno tem que ser estimulado, que é o principal, como eu sempre falo com o paciente, é o principal modulador para a criança recém-nascida. É o alimento que é mais completo e tem células de defesa, tem anticorpo, que vai ajudar o amadurecimento do sistema imunológico. Entendi, doutor. O senhor falou antes, refresca para mim aqui, é glote? Edema de glote. O que seria esse edema de glote? Seria um inchaço na região aqui do pescoço, que o paciente pode fechar e não consegue respirar. Ah, olha só, então tranca e não consegue respirar. Isso. Então seria isso também um sintoma. Aí, por exemplo, outros mecanismos estão envolvidos, o uso, alimentação rica em agrotóxico, isso aí vai alterar também a flora intestinal do nosso organismo. Em algum momento o paciente tem algum processo infeccioso e naquele processo infeccioso, sempre a criança teve uma diarreia, por exemplo, não quer comer. Aí os pais sempre, não, vou dar um iogurte, vou dar um alimento achocolatado, um doce, uma bala. E esses alimentos são ricos em corante, conservante.
e naquele período que o organismo está mais estimulado e que pode desencadear os quadros de alergia. Então, no processo infeccioso, a criança deve tentar fazer um esforço para uma alimentação mais saudável, que o organismo está precisando de mais nutrientes para combater aquela infecção. Quanto mais saudável, melhor. Sim, o uso indiscriminado de antibiótico vai matar as bactérias boas do intestino, também propicia o quadro de alergia. O senhor falou em alergia, a gente já ouviu falar também nos casos de alergias hereditárias. Isso Sim, confirma? Sim. Então, assim, um paciente que tem, um dos pais tem quadro de alergia, pode ter determinadas patologias, até 40% de chance de herdar essa alergia. Então, você já tem aquele caso, então já dá para fazer, na própria gestação, um segmento para tentar fazer algumas terapias para prevenir. Doutor, nosso tempo é curto, né, gente? É um assunto tão bacana para a gente conversar que ficaria a tarde toda. Ô, doutor, quais tratamentos podem ser feitos para alergia? Então, o tratamento deve ser individualizado para cada paciente. Varia de acordo com o tipo de alimento que foi envolvido e o tipo de reação de gravidade. Então, diante dessas informações, estipula, faz um planejamento que consiste na retirada do alimento, seja ele parcial ou total, e depois programar a reintrodução desse alimento. Durante essa trajetória, realizar os testes de provocações orais para saber se o paciente tolera esse alimento, a quantidade que ele tolera. Deve ser feito com um ambiente assim, controlado, carrinho de parada do lado, um médico especialista treinado para identificar precocemente e já tratar essas reações. Tá certo, essa matéria aqui, esse bate-papo, melhor dizendo, incrível, também você vai acompanhar no ndmais.com.br. Quero te agradecer, doutor René. Obrigado, um prazer. Né, pela disponibilidade em estar vindo aqui, vai ser papai, né? Parabéns desde Obrigado. já. E nós continuamos aqui o nosso Ver Mais. Se você tiver dúvidas, continua.